E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem, pessoal? Vocês estão alimentados? Vocês estão hidratados? Vocês estão em dia com as suas atividades físicas e com a diminuição do açúcar? Ainda mais que quem é velhinho, né, não pode abusar aí do açúcar, né? Não pode abusar do sal, né? Também. Enfim, tem que se cuidar, pessoal, para não precisar ficar tomando remédio, né? Já agradecer ao Papai do Céu por mais um dia, né? Agradecer ao Papai do Céu por mais um mês, né? Enfim. Bom, pessoal, tem várias coisas acontecendo, né? Eu fiquei com preguiça de abrir live essa semana. Na verdade, não preguiça, né, gente? Tive aqui uma pequena obra para fazer, então, em casa. E eu fiquei bem cansado, né? Então, esses dias foram de ralação. Tem alguns dias que eu não posto, não publico vídeo e não faço nem, nem live. Então, vem acumulando muito conteúdo, né? Teve aí o caso da dona primeira desgrama, né? A Janja, que ela pediu para que o Discord fosse bloqueado, né? E aí fizeram um bloqueio parcial e é o que eu estava conversando com as pessoas, inclusive com um amigo que ele é meio canhotinho lá no Discord. Eu falei, tá vendo? Seu governo, né, governo que se diz que é melhor do que o governo Bolsonaro e que a gente tá vendo aí que os números estão destoando, né, da realidade, simplesmente bloqueou a nosso Discord, né? Não bloqueou totalmente, mas é o início das dores, né? E aí ele falou, não tem que falar. Falei, não tem. Aí ele brincou e falou, mas não foi o Lula. Falei, enfim, não foi o Lula, foi a Janja, mas a Janja não deveria ter poder nenhum de pedir nada nesse sentido. A desculpa para defender as crianças. E aí, quando você cai para essa falácia de defesa das crianças, que a gente sabe que os caras não defendem criança, até alguns anos atrás eles colocavam homem nu, né, para as crianças passarem a mão. Galera, eu não podia, cara, o vídeo tá grande, mas eu não podia deixar de trazer isso aqui, ó. Cara, isso é ridículo. A Janja, ela pediu bloqueio do Discord por causa da questão para cuidar das crianças, para evitar com que as crianças para como é que é para proteger as crianças no Discord. Mas eu comentei sobre o caso do homem nu, né, todo esse uso da criança, né, para poder como é que se diz, endossar o Discord, né, o bloqueio do Discord. E aí, pesquisando aqui que eu queria botar só um pedacinho, olha o que nós lemos. Venha comigo. Tá no site da Conjur. Para a MPF não é crime divulgar a interação de criança com um artista nu. Isso lá de 2018. Se não houver contexto erótico ou ato libidinoso, divulgar a imagem de uma criança tocando um homem nu durante exposição artística não configura pornografia. Assim entendeu o Ministério Público Federal ao pedir arquivamento da investigação sobre vídeos de uma criança que interagiu com um artista nu no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Então, tá aqui. Isso aqui já cai por terra, essa história de que bloquear as mídias sociais tem a ver com a proteção da criança. A esquerda é hipócrita. Vamos continuar editando o vídeo aqui. Dizendo que era arte, né? Quem não se lembra daquele episódio no museu, acho que foi em São Paulo, busque na internet aí que há imagens ainda. E aí
Isso se deu porque eu tava com ele e meu primo nessa conf no Discord e meu primo falou aí, ó, já bloquearam compartilhamento de, de tela, que é onde você faz o streaming. Falei, parabéns aos envolvidos. Então, assim, uma pessoa que não tem cargo político, militando fortemente, e a mídia não, o Estado, né, dando ouvido e solicitando bloqueio. Fala, mas por causa da morte, cara, vamos lá. O problema não está, né? Os problemas não estão nas plataformas. O problema está na lei brasileira. Quando a lei brasileira não pune o indivíduo, não importa o meio que o crime seja cometido. Não importa se foi um crime com arma de fogo, se foi um crime com faca, se foi um crime com uma gilete, se foi um crime com uma barra de ferro, não importa. Porque no final o vagabundo que comete o crime, ele vai estar solto, né, em pouco tempo. Não vai cumprir metade da pena, não vai cumprir, sei lá, não vai cumprir a pena de fato. E salvo aí algumas exceções, né, que ele fica lá mais tempo, mas na maioria das vezes a justiça volta com o verme, com o vagabundo para a rua, despejando na sociedade, né? Não pune, não, principalmente quando é um crime grave, né? De assassinato, de roubo à mão armada. O cara desse deveria ficar preso eternamente. Então, assim, veja que o problema não está na ferramenta que o cara usa, mas sim nas leis brasileiras que são extremamente passíveis, né? São assim, extremamente é, insatisfatórias para a sociedade, porque elas te obrigam a colocar grade nas janelas, né? Você fica atrás das grades e o bandido fica solto. Ponto. Pesquisem. Um juiz condenou um cidadão porque o bandido foi roubar a casa dele e o bandido ficou preso naquelas lanças do muro. E aí, o proprietário da casa que colocou as lanças para vagabundo não pular, teve que pagar os gastos médicos e, além de pagar os gastos médicos, ainda teve que indenizar o ladrão. Esse, né, é o nível da justiça brasileira. Pesquisem, tá aí. Foi matéria, né? Saiu em jornal. Para você ver como os juízes, né, eles estão extremamente militando na causa do bandido e não da sociedade. Então, o trabalhador, ele tem um gasto enorme com impostos e no final a justiça é paga com esses impostos. Os impostos são pagos, né, pelos trabalhadores, por nós, e que paga os juízes para condenar o cidadão que paga os impostos, ou seja, que paga o seu salário, o cidadão de bem. O juiz condena o cidadão de bem. Isso, e solta e defende a escória da sociedade, que é o bandido. Enfim. E aí, nessa tocada de loucura, né, no multiverso da loucura do Brasil, ontem nós não foi surpreendido porque a gente sabia que ia acontecer a qualquer momento, mas ontem nós tivemos a prova de que começou o processo de bloqueio do Discord. E aí você não consegue transmitir a tela. Deixa eu ver se eu consigo. Cadê? Porque. Ah, tá. Então, aqui é o meu Discord, né? Aqui é meu servidorzinho. A sala que eu criei aqui para a gravação ou para live, se eu quiser chamar alguém para colocar aqui dentro. E na hora que eu for compartilhar, vou clicar aqui, ó, compartilhar a tela. Olha a mensagem.
Compartilhamento de tela indisponível. Compartilhamento de tela está temporariamente indisponível na sua região devido a uma determinação do governo brasileiro, né? Esse é o nosso país da liberdade, né? Uma pessoa que não tem poder político, não teve voto, mexendo com uma grande parte aí das pessoas que utilizam o Discord. Então vamos ler essa matéria aqui, porque eu estou pincelando essas coisas, porque Moraes, né, o nosso olho que tudo vê, o soberano da toga brasileira, o cara que tem 150 milhões de motivos aí para não estar mais no STF, né, mas é protegido pela casta da justiça, a justiça mais podre, eu acho que do mundo, talvez hoje superou a Venezuela, né? Disse o seguinte, né? Vamos ler a matéria aqui no Jornal da Cidade Online. Diz assim, hoje. Urgente. Moraes quer atingir jornalistas de todo o país. Ó, façam o L, jornalistas. Vocês têm sangue na mão na época do Covid, né? Porque vocês endossaram tudo o que a ONU acatava ou mandava, né? Dizia que era a regra. E vocês demonizaram alguns remédios que fariam alguns efeitos benéficos na época da pandemia. Tipo a azitromicina, que ajudava a combater inflamação nos brônquios, que era onde um dos locais que a Covid atacava. Vocês têm sangue na mão. Pra caramba, tá? Nunca esqueceremos disso. E aí, a matéria, né? E eles endossaram muito Alexandre de Moraes. Quem lembra da capa da Veja, né? Botando Alexandre de Moraes como o, o bastião da democracia. Mas eu tô torcendo que ele pegue mais jornalistas de esquerda para eles saberem que essa parada aqui não é ideológica, é pelo poder. O Alexandre de Moraes não é esquerdista. Ele tá acima da esquerda e da direita, né? Ele quer o poder. Então, nós que desde 2019 falamos sobre os abusos do STF, inclusive em cima dos deputados, como aquele deputado que foi extremamente violado, né? Como é que é o nome dele, gente? Eu vou lembrar aqui e vou falar para vocês. O Daniel Silveira, né? O Daniel Silveira. Então, Daniel Silveira teve a vida destruída por causa do Alexandre de Moraes. E nós falamos, ele falou na época, as entrevistas dele falando sobre o poder do STF, sobre aquilo que estava acontecendo. Tiraram o direito de um parlamentar falar, né? Não fala mais. O parlamentar não pode mais falar. Porque se falar contrário ao STF, contrário às urnas eletrônicas, ele é investigado, ele é processado pelo Estado, pela justiça, pelo suprassumo dos poderosos. Enfim, vamos continuar. Teve mais gente aí. Bolsonaro é um, né? Mas a mídia bateu palma, né? Porque tava batendo na direita. Agora que bateu na esquerda, inclusive, pegou a fonte do cara, que é protegida pela Constituição, ou seja, os caras que se dizem guardiões da Constituição, rasgando mais uma vez a Constituição, mas nós estamos falando isso desde 2019. Então, sério, eu quero que aconteça mais com eles, para eles saberem que eles têm, que eles vão passar por aquilo que muitos canais, muitos jornalistas do nosso lado passaram, para eles saberem que com covardia não se brinca, né? Com tirania não se brinca, não se aplaude, né?
se eles tivessem colocado o dedo na ferida lá atrás, independente de ser Bolsonaro, hoje talvez eles não estivessem começando a passar por isso. Mas não foi só esse jornalista. Teve uma jornalista que perdeu um processo, que foi processada pelo Gilmar Mendes, porque ela levantou algum BO dele lá. Não lembro agora de cabeça. Pesquisem, mas é mais uma jornalista que tomou na cabeça por causa do poder que o STF tem sobre todos. Sobre todos. O ministro Alexandre de Moraes defendeu uma regulação do jornalismo e que o STF, olha só, hein, reveja a decisão que invalidou a obrigatoriedade do diploma. A liberdade de imprensa não é uma licença para ofender, para praticar crimes. Isso não é uso de um direito, é um abuso de um direito. Concordo com a nossa excelência que está na hora de refletirmos sobre o diploma do jornalismo, disse. E você acha que se houver diploma de jornalista, isso vai acabar? Você acha mesmo que ele obrigando o cara a cursar uma faculdade de jornalismo, isso aqui vai acabar? Vocês acham mesmo? Hoje, qualquer pessoa acorda e diz: a partir de hoje eu sou um jornalista. O jornalista Greenwald comentou: o STF, em 2009, eliminou a exigência do diploma de jornalismo. Para que alguém fosse considerado jornalista, uma limitação baixada durante o regime militar, decreto 972/1969. A votação foi de 8-1. Gilmar Mendes foi relator, Carmen Lúcia votou com ele. Os ministros concluíram que os direitos de liberdade de expressão e liberdade de imprensa da Constituição de 1989 vedam essa exigência da época da ditadura, ou seja, para fazer valer a vontade deles, né, um decreto da época do regime militar foi suspenso, né, em detrimento à Constituição. Eles entenderam, porque eles são os maiorais, né, que não era mais exigido, porque até então não existia, em 2009, a exposição que o STF tem hoje, principalmente dos crimes que os ministros do STF estão, os crimes deles, né, que estão vindo à tona. Então, enquanto não mexia com eles, enquanto a mídia só batia em político e, né, tava tudo certo, mas começou a chegar nos ministros do STF, eles agora estão dando um jeito de talvez fazer com que isso aqui volte. Olha como os caras são canalhas. Foi uma lei da época do regime militar. Logo o regime militar caiu, né? Então a Constituição de 1988 vai suprimir essa lei. E agora? Vão voltar com essa lei? Exigindo que o jornalista tenha o diploma universitário? A Constituição vale naquela época e não vale nessa época agora? Vale agora, mas não vale mais? Como é que é isso? Porque eles interpretam ao bel prazer para poder fazer o quê? Se blindarem dos jornalistas? Mas eu falo para vocês, jornalistas, façam L, vocês merecem. Calma que tá pouco. Pode melhorar. Para não dizer o contrário, né? E vamos lá. Agora, Flávio Dino e Alexandre de Moraes querem o poder de atacar o jornalismo e reimpor essa exigência, eliminando no processo as proteções constitucionais de alguns dos jornalistas mais influentes, respeitados e premiados do país, que possuem formação em áreas diferentes ao jornalismo ou que não concluíram a faculdade, mas ainda assim exercem jornalismo importante há anos. Como todos os autoritários fazem, eles estão atacando a imprensa livre. Eles estão tentando arrastar o Brasil ainda mais de volta à era da ditadura militar. Só que dessa vez um pouco pior, né?
Pensando, porque na época da ditadura militar, bem ou mal, vagabundo não se criava. Agora, a vagabundagem está no alto e está se criando na camada inferior. Pensando, tá, isso aqui é anúncio de jornal, então tem um videozinho aqui nessa matéria. Vamos ouvir o Xandoco falando. Deixa eu ver aqui, vai carregar ou não vai, meu filho? Cadê o vídeo Xandoco? Aqui, ó, vídeo Xandoco falando. Vamos ouvir o que Xandoco vai dizer aqui. Esse vídeo tá lá no X, no Space Liberdade, né? Deixa eu botar o áudio do desktop. Vamos ouvir Chandelle falando. Está na hora de refletirmos sobre a questão do diploma de jornalismo. Naquele momento, o Supremo afastou, e até nas discussões, nem eu, nem Vossa Excelência estávamos aqui, nem o ministro Zanin, ministra Carmen, sim. Naquele momento, é um sádico, né? Nominalmente, sádico, vários jornalistas foram citados, jornalistas conhecidos, sérios, que não têm diploma. Olha, há sempre um período de transição, o reconhecimento daquele que já está na profissão. Mas da mesma forma que no início do século o Brasil admitia rábulas, as pessoas não formadas em direito, isso foi afastado com uma regra de transição. Hoje, com as redes sociais, em que qualquer pessoa acorda e diz, a partir de hoje desse eu cara sou é baixa, jornalista, baixa, e começa no seu blog a ofender a honra de inúmeras pessoas e se escudar na liberdade de imprensa, e claramente nós não... E o cara que fez a reportagem do Indino, ele tinha uma fonte que tinha dados, né? Não foi assim do nada. O cara investigou a merda que o cara tava fazendo com os carros lá do poder público, né? O carro lá, os carros oficiais, para cima e para baixo. Então o cara investigou, fez um jornalismo investigativo, né? Não foi de qualquer jeito. O cara não chegou na rede social e falou, postei isso, não. Ele tinha lá a fonte dele, ele investigou, mas pro STF, para esse cara aqui, que se acha o deus da justiça, isso é um crime. Nós não podemos normalizar isso e tratar essas pessoas como a imprensa séria, o jornalismo sério. Então, talvez seja realmente o momento de refletirmos com uma regra de transição para aqueles que já exercem seriamente a profissão, mas como qualquer outra profissão no Brasil, uma regulamentação para evitar exatamente... Tudo eles querem regulamentar. Tudo eles querem ter o controle. Tudo eles querem ter o poder. E no final, meu amigo, você é regulamentado e você paga para ser estuprado pelo Estado. Essa é a palavra. Desculpe aí. E Vossa Excelência disse, talvez o PCC, talvez o Comando Vermelho comece. Não. Infelizmente, já se infiltraram em redes de desinformação nas redes sociais. E aí basta colocar especialista. Aí, olha a narrativa. Ele usa o PCC e o CV inseridos na rede de desinformação. E os cupichas do CV do PCC que estão no judiciário, que estão na política. E aí, Xandão, o que você faz com esses caras? Fala para nós, para a sociedade. Jornalista para tratarmos como tal. Então, é um momento de seriedade, principalmente para garantir o que é mais importante na Constituição nesse tema, a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é um dos pilares fundamentais da democracia. A liberdade de imprensa que eles estão tolhindo. Ponto. Se nós deixarmos
que a imprensa seja contaminada por pessoas que não são da imprensa. Não. Aí eles querem travar as pessoas, porque segundo eles vão resolver o problema, né? Punindo quem não é jornalista. Só que, volto a repetir, jornalistas vêm sendo, desde 2019, punidos por essa justiça, né? Com o pretexto de que estão desinformando a sociedade. Quando, na verdade, nós sabemos que a justiça militante vem atrapalhando, né, a sociedade, principalmente com as injustiças cometidas pela camada superior. A prova disso é o Lula livre. A prova disso é o Lula livre e Lula fazendo comício falando mal da Lava Jato. São jornalistas e não lutam pela informação, nós estaremos desgastando um dos grandes pilares da democracia. Fala bonito, né? Usa argumentos para o cara leigo achar que o que ele está falando tem alguma lógica, mas é um ser totalmente ilógico. Por quê? Tem o rabo preso e ele não quer que a mídia tenha a possibilidade de investigá-lo. E aí, nesse vucu-vucu todo, nessa loucura dos números que a mídia coloca como se fossem números excelentes, né? A nossa jornalista de economia... A sensação que as pessoas têm... Peraí. Nossa jornalista de economia mandou essa pérola aqui, eu vou botar ela bem em caixa alta aqui, em letras garrafais aqui, como diria outro. Deixa eu ajustar aqui para caber na tela, para caber. E vamos escutar o que a nossa especialista Miriam Leitoa tem a nos dizer sobre a sensação da caristia, né? Tá no perfil do Zuco, do delegado Zuco, lá no Facebookson. Se eu tivesse um filho, eu acho que eu colocaria o nome dele de Facebookson. É legal. Eu acho até que já colocaram. Mas vamos lá, vamos ouvir a graça aqui, ó. A sensação que as pessoas têm, conversando com as pessoas na rua, é que, poxa, que notícia é essa? Que a inflação desacelera, mas eu vou com R$100 no supermercado, não consigo comprar quase nada, os preços estão super altos. É que os números nem sempre coincidem com a sensação. Às vezes você tem a sensação de preço alto. A fila doce aí, que falaram que, sensação de que era da época mesmo do quando os só da índices época estão do mostrando Bolsonaro. queda. Gente, o povo tá trabalhando só para comer, mas a gente tá deixando o nosso dinheiro todo no mercado. Então a sensação continua sendo de desconforto, mas nesse mês de julho e agosto, esses 2 meses, vai ser de alívio. Now the world don't move to the beat of just one drum. Ai, Senhor. Essa criatura, ela acha que o povo é idiota. Você vai no mercado, você não consegue comprar nada. R$100 não dá pra nada. Você não consegue trazer nada. Então, o poder de compra do brasileiro, ele foi destruído, ele foi obliterado por esse governo. Parabéns. Façam L. A eleição tá vindo aí, continuem fazendo L. A gente está avisando, vai piorar. Os caras começaram a bloquear partes do Discord. Podem bloquear de vez o Discord. Mas vamos continuar. Aí tem essa matéria aqui, ó, do Pleno Nilson, carinhosamente apelidado por mim aqui, o Pleno News, que diz assim: 53% dos trabalhadores chegam ao fim do mês, vou falar bem perto do microfone, sem dinheiro. Nesta terça-feira, 18, o Serasa Experian, né, divulgou uma pesquisa que mostra que 53% dos trabalhadores brasileiros chegam ao fim do mês sem dinheiro suficiente para pagar todas as despesas. Eu tô nessa aí.
O índice é próximo ao registrado em 2025, quando 54% dos entrevistados estavam na mesma situação. A gente joga as contas pro alto, aquele boleto que cai mais perto da gente, mais próximo do nosso corpo, a gente paga. Opa, esse mês vai ser a luz, outro mês é a água, e por aí vai. Isso para quem paga, né? Porque tem a galerinha aí que não gosta de pagar água e luz, não. Do total, 47% disseram que recorreram a algum recurso adicional para conseguir pagar as contas. Outros 6 afirmam terminar o mês sem dinheiro e sem uma alternativa para complementar o orçamento. O levantamento ouviu 1.008 profissionais de empresas públicas e privadas. Principais gastos. Entre os trabalhadores que não conseguem pagar todas as despesas, a alimentação, repito, a alimentação foi apontada por 78% como um dos principais gastos. Na sequência aparecem as contas de água, luz e gás, citadas por 72% dos entrevistados. Ainda tem o gás, que aqui eu compro o gás, o botijão 13 quilos. Cada participante podia indicar até 3 tipos de despesa. Também foram citados financiamentos de imóveis, veículos, roupas, utilidades. Aí veio 44%, né? Roupas, utilidades e outros produtos, 43%. Empréstimos, 33%. E estudos, 22%. Ou seja, o cara gasta pouco com estudo. Porque se ele não pagar, né, as outras contas, ele não estuda, não sei, né? É complicado. Isso sem contar o parágrafo aqui de cima que a alimentação é a maior parte do gasto do brasileiro. Então o brasileiro gasta mais com compras do que com as outras coisas. E algum estudo, curso, alguma coisa vai lá para o final com 22%. Os números mostram que despesas básicas estão entre as principais pressões sobre o orçamento de quem termina o mês sem recursos suficientes. As dificuldades financeiras também aparecem na vida pessoal e profissional dos trabalhadores. Entre os que enfrentam problemas com dinheiro nos últimos 5 anos, 44% relataram irritabilidade e insônia, alteração de peso, dores físicas, depressão e isolamento social também foram mencionados. No trabalho... Eita! Saúde para nós! No trabalho, 51% dos entrevistados disseram enfrentar estresse, enquanto 46% já relataram exaustão extrema e esgotamento físico. Outros 35% perceberam redução da atenção. 33% afirmaram ter registrado queda na produtividade. A pesquisa foi feita pela internet entre 12 a 30 de junho e incluiu trabalhadores com carteira assinada, pessoas que atuam como pessoa jurídica, PJ. A margem de erro é 3,1 pontos percentuais. Os dados indicam que o cenário mudou pouco em relação ao ano anterior. Então, é isso aqui. O fato das pessoas não conseguirem pagar suas contas tem deixado muitas pessoas doentes. O que eu faço? Primeiro, entrego a minha vida na mão de Deus. Depois eu falo, Senhor, eu vou pagando o que der para pagar e me dá condição. Porque no final eu, em nome de Jesus, vou quitar tudo. Mas eu não consigo quitar tudo de uma vez. Então eu vou quitando as coisas por parte até conseguir vencer os boletos. Que na maioria das vezes nos vence. Enfim. E aí, nessa pegada da Miriam Leitoa, né, que disse que é uma sensação, né, que isso é uma sensação, nós temos essa matéria aqui, ó, que eu não vou ler, mas está aqui no Poder Nacional. Casas Bahia pede recuperação judicial após registrar prejuízo de 10,1 bilhões. A empresa diz ter 17,3 bilhões em dívidas. Fora as lojas que fecharam, tá? Mais de 200 lojas das Casas Bahia fecharam. Aí vem Correios, rombo
acumulam prejuízos de 5,4 bilhões no primeiro semestre de 2026. Essa é a herança que o próximo governo vai pegar. A herança maldita de um homem maldito que não tem amor pelo povo, que não pensou duas vezes em criar um arcabouço lá virtual, arcabouço fiscal, e eles literalmente cagaram para esse arcabouço que já veio com uma ideia falida. Ou seja, estouraram todos os tetos possíveis e a conta quem paga é você e sou eu. Vamos lá. E aí, tem... O que mais? Tem essa cena patética, que eu não vou botar aqui, do Kleber Lucas cantando com Janja, a nossa primeira desgrama, como diria o Luiz, no evento de abertura de campanha de Lula. Eu ouvi dizer que showmício é um crime eleitoral, não é? Vamos perguntar ao pai dos burros? Deixa eu ajustar minha tela para vocês verem certinho aqui. Vamos lá. O showmício é crime eleitoral? Vamos ver o que diz o pai dos burros. Eu não atualizei, mas tudo bem, tá aqui, ó. O pai dos burros diz o seguinte, ó. Sim, o showmício é proibido pela legislação eleitoral brasileira. Realizar esse tipo de evento gera sanções por propaganda irregular e pode configurar abuso de poder. Mas quem tá no poder pode tudo, né, Xandão? Né, TSE? Para entender como a regra funciona no Brasil, veja os pontos abaixo, né, o que diz o artigo 39, parágrafo 7 das leis 9.504 de 1997. Proíbe expressamente o showmício. A vedação vale tanto para eventos presenciais quanto para transmissões e lives na internet. Por favor, me ajuda. Alguém, que loucura. Olha, esse vídeo meu vai para 40 minutos. Só falando as melecas desse país. A regra impede a apresentação de artistas com ou sem pagamento para animar comícios ou reuniões de campanha. Tio Lula cometeu crime eleitoral, TSE. Nós estamos de olho. E é isso. Esse foi o vídeo. Breve farei live. Tô com preguiça de editar. Vou editar pouquíssimo esse vídeo aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de compartilhar os vídeos. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, já falei. De agradecer ao Papai do Céu por mais um dia. E eu vou deixar uma imagem aqui na tela. Essa vai ser a minha maior vigarícia. Discord não. Cadê minha imagem? Opa. Essa vai ser a minha maior vigarícia. Contra a opressão. Não tô ganhando dinheiro não, tá, galera? Me patrocina Proton VPN. Contra a opressão, use o VPN não. E é isso. Se o Estado te limita, né, criando regras que não há lei, né, que não há lei para essas regras, ou seja, punindo as pessoas por um crime que ainda nem é lei. Ou, aliás, por algo supostamente criminoso, algo que nem é crime e que nem tem lei, né? Segundo as argumentações dessa turma, você burla o sistema.
simples assim. Então, esse é o recado. Bruno, você está fazendo erro. Não tô, não. Se não existe lei e os caras querem me limitar, você acha que eu vou ficar parado? Você acha mesmo? Use VPN. A ProtonVPN te dá a opção lá gratuita para você navegar e fugir dessa sanha persecutória do nosso Bananil. E é isso. Fiquem todos com Deus e não se esqueça de agradecer ao Papai do Céu. Isso é tudo por hoje e foi muita coisa, né? Enfim, fui. Tchau, gente. Chega, né?